Olá, super queridos, estamos juntos para mais uma live. Hoje vamos falar sobre o que é codependência dentro de relacionamentos abusivos e como que ela se manifesta onde existe a agressividade também. Mas assim, que agressividade é essa dentro de um relacionamento? Como que a gente pode caracterizar quando um relacionamento é abusivo? Então, bem-vindos a todos. Estou muito contente de estar com vocês para mais essa live. Estou esperando o pessoal chegar, já está chegando. E a gente vai falar hoje sobre relacionamentos abusivos, o nosso tema central. E como eu tinha falado, assim, a cada live eu vou falar de algum detalhe do que acontece no relacionamento abusivo, de quem é o abusador, como que ele funciona, quem são as vítimas. Então sejam todos bem-vindos e eu desejo que eu possa esclarecer e cada vez mais um pouco sobre o relacionamento humano, sobre as questões que envolvem os relacionamentos humanos. E muitas vezes a gente acha que a gente está num relacionamento que é bom, mas tem algumas particularidades que são mais difíceis e a gente acaba não tendo noção de que essas particularidades que são difíceis, elas estão pegando literalmente pedacinhos da gente. E esses pedacinhos, eu faço uma analogia, eu falo que é um pedacinho da alma da gente, então um pedacinho da nossa energia vital. Então existem relacionamentos onde acontecem muitas críticas veladas ou não. E aí a gente vai falar hoje sobre o que acontece em relacionamentos onde a agressão ocorre e por que mesmo com agressão muitas pessoas continuam no relacionamento. E o que significa a agressão dentro de um relacionamento? Então a gente pode ver em vários níveis o que é a agressão e como que a gente pode discernir. Gente, estou vendo muita gente querida aqui e eu vou responder para vocês ao longo dessa live, no final da live, tá bom? Então, assim, muita gente querida, muito feliz de estar com vocês. Então, o que acontece? O que é um relacionamento onde existe a agressividade? O que é essa agressividade? Porque às vezes a gente pode pensar, não, nós temos gostos diferentes e ok, a gente fica com gostos diferentes, ou eu não posso acompanhar determinado assunto do meu companheiro ou da minha companheira. Gente, e vou complementar para vocês que o que eu falo sobre relacionamentos, eu estou usando companheiro e companheira, mas serve para qualquer modalidade de relacionamento, tá? Pode ser pessoas de ambos os sexos, pode ser pai com mãe, filhos, seja o que for que envolva a palavra relacionamento. E aí a questão que fica, o que é a agressividade no relacionamento? A agressividade é um tapa? É um tapa. Tapa todo mundo sabe que é agressividade, não é? Você levou um tapa, você levou um beliscão, é agressividade. E é algo que está relacionado à violência física. E nos dias de hoje a gente vai pensar em violência doméstica. Sim, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas estão mais confinadas e elas são obrigadas a lidar mais com o dia a dia. E tem muita gente que fala assim, não, hoje você vai lavar os pratos, hoje você faz a comida, e tem filhos na jogada, quem arruma o quarto, quem que coloca a roupa, quem que passa a roupa, quem que lava a roupa. Então, a questão tribal, ela fica muito mais próxima e as outras tribos, elas acontecem muito mais via internet. Então, eu estou falando especificamente de situações onde existe a relação entre as pessoas que são mais íntimas e que muitas vezes ficam nos bastidores, aliás, a maioria das vezes acontece nos bastidores, os detalhes das relações. E nesses tempos de confinamento, nesses tempos de Covid, as situações ficam mais expostas. De qualquer maneira, elas vão ficar mais expostas. Então, se existe um casal
que tem aquelas situações abusivas, onde a mulher se sente acuada, não sabe o que fazer direito por conta do mau humor do marido, ou aquela esposa que não para de criticar, a ponto do marido querer ficar assim, mas ele não pode bater nela, não pode falar nada para ela, porque ela vai na delegacia da mulher. Então, o que eu estou falando? Que existem os dois lados da moeda, aonde pode acontecer uma agressividade ou algo que acue o outro e que deposite nesse outro tudo que é de ruim. E isso daí é uma das coisas que, infelizmente, a maioria das pessoas, em vários níveis, tem a maestria de fazer. E eu não estou falando só das pessoas que têm narcisismo perverso, que é um tema bastante ampliado, aí, que eu trabalho bastante, mas não só. A maioria das pessoas, depois do primeiro momento de convívio, onde todas as projeções, tudo que a gente projeta no outro é maravilhoso. Então, todas as expectativas de que essa junção a dois dê certo, a maioria de nós tem isso daí, sabe aonde? Num momento que se chama apaixonamento. O apaixonamento, a gente acaba colocando no outro todos os nossos desejos, tudo que a gente imagina que vai completar a gente. E muitas vezes a gente vê situações que são imaginárias. A gente olha e nosso cérebro associa porque a gente está com um desejo muito grande dessa junção, dessa união que seja algo bom. Esse é o primeiro momento da nossa relação. Num segundo momento, começa a cair o véu. As pessoas que estão há mais tempo casadas começam a olhar o outro efetivamente como que ele funciona. Só que tem mais do que isso. Aquelas projeções da falta que a gente tem e que faz a gente se apaixonar pelo outro, muitas vezes elas se revelam e elas começam a aparecer como a falta negativa daquilo que a gente não gosta na gente, a gente vê no outro. Então a gente precisa prestar muita atenção nos relacionamentos, o que acontece, se o que eu estou reclamando, se o que eu estou implicando neste outro, se tem especificamente a ver com o outro ou com as minhas carências. Então, na questão da relação, existem muitas variáveis. Desde o que eu trabalho bastante, que é esse narcisismo perverso, quando existe uma projeção massiva para diminuir, para desqualificar o outro, porque eu preciso me sentir superior, eu preciso me sentir bem, e tem toda uma confusão emocional aqui, obscura, porque o abusador, o narcisista perverso, ele não tem consciência, por incrível que pareça, o que o pessoal mais me pergunta no consultório é: mas ele sabe que ele está me fazendo sofrer tanto? Ele sabe que ele está me fazendo? Não é possível que ele não saiba. Gente, sinto muito em dizer, ele não tem a noção do mal que ele faz, exatamente porque é um adoecimento psicológico. E aí eu vou entrar no ponto que eu sempre falo, que é da onde que este tipo de relação ultrapassa a linha vermelha. Quando que começa a agressão que realmente fica lesiva, e por que as pessoas acabam ficando dependentes deste relacionamento? O que faz as vítimas ficarem dependentes? E quando eu falo dependentes, eu estou dizendo, elas ficam dependentes. Tem muitas pessoas que dizem: mas eu sou dependente e eu não tenho jeito, eu vou naqueles lugares lá de mulheres que amam demais, pessoas que são dependentes e que não tem jeito de mudar. Eu defendo a bandeira de que sempre tem jeito de mudar. E eu vou falar um pouquinho sobre a agressividade e por que a pessoa fica dependente e por que acontece algo que eu coloquei até no tema, que é a codependência. O que acontece com essas projeções que um faz para o outro e o que rola aí? Em primeiro lugar, é assim: quando você está num relacionamento abusivo ou num relacionamento que está te prejudicando porque você se sente agredido, acuado o tempo todo,
existe um desejo de que esse relacionamento volte a ter o início, aquela origem ou aquele desejo daquela completude, daquela situação pacificadora que teve no início. Que você retome aquele desejo de que tudo vai dar certo e que essa relação vai ser aquele amor perfeito, grande amor. E essa pendência é que faz muitas das pessoas se segurarem, se pendurarem em relacionamentos que infelizmente não tem jeito. E os abusadores, eles literalmente abusam desse desejo das vítimas. Só que isso daqui é uma via de mão dupla, porque do mesmo modo que os abusadores abusam desses desejos, eles ameaçam essas vítimas de ir embora, elas não são nunca suficientemente boas, elas são o pior do pior, e tudo aquilo que em algum momento foi bom, ainda assim entra como alvo de crítica. Muito bem, esses abusadores, eles lá no fundo deles, diferente das vítimas, que eu já vou falar a diferença, eles também têm a carência afetiva e é um buraco onde eles jamais entram. Jamais, porque eles projetam isso tudo nas vítimas. Então a diferença das vítimas é que elas ficam lúcidas e elas têm a oportunidade, estão mais saudáveis por mais que sofram, de perceberem que estão em relacionamentos abusivos. Os abusadores não percebem. Não percebem. Eles projetam o negativo nas vítimas e mesmo quando o relacionamento não dá certo, vocês já devem ter ouvido falar. Eles partem para uma outra conquista e sempre eles contam a mesma história de que a ex era louca, que o ex era, sei lá o que, louco também, era depressivo. E aí as pessoas acabam comprando, porque eles são extremamente sedutores. E no final das contas, elas entendem exatamente por que a ex era louca e por que o ex era deprimido, ou seja lá o que for. Porque eles têm a maestria de transformar os relacionamentos onde eles estão na pior das experiências que essas pessoas que estão com eles possam ter. Na pior. É dito como na psicologia, na psiquiatria, que são relacionamentos dos mais devastadores que existem para o psiquismo humano. E aí vem o grande engano, porque esses abusadores, eles vão ganhando espaço com as vítimas e eles partem para além das agressões verbais, que são todo tipo de desqualificação que eles possam ter em relação à vítima. Então é desde que você não faz as coisas direito, você derruba as coisas. Sabe aquela criança que tem medo de pegar um copo de água na mesa que o pai vai ficar bravo? Pois é, em adultos isso acontece o mesmo e na 15ª potência. Porque o humor de um ou de outro é tão violento, que existe até um medo de, será que eu pus o talher direito? Será que eu pus a comida direito na boca? Que ele não vai ficar bravo do jeito que eu mastigo, que eu tô fazendo barulho? E por aí vai. Gente, isso já é o começo de agressão. E já é muita agressão. Esses daí, eles podem ser psicopatas ou não. A grande questão aqui é a falta de consciência do quanto que eles próprios são agressivos. Então, nesse sentido, sendo psicopatas ou sendo narcisistas perversos, eles são, de qualquer forma, desvinculados com o sentido moral e com a empatia. Então, todos esses desse espectro, eles podem causar um mal enorme nas vítimas. E as agressões começam assim. Muitas dessas agressões, elas são tão fortes quanto agressões físicas. Mas essas agressões, elas ainda não param por aí em muitos casos. Em muitos casos, essas agressões partem para, de início, pequenas agressões físicas, que podem não ser nem com a própria vítima, especificamente de pegar e bater na vítima.
O que pode ser? Pode ser pegar o celular dela porque ele resolveu que ela tá falando demais no celular. Não é nem por causa de ciúmes, por causa de ciúmes também, mas no caso, tá falando muito. Eu tô querendo silêncio. Pegar o celular e atacar na parede. Isso daí, o que chama? Agressão. Concordam? Muito bem. Ou ficar de... Eu já vou responder, estou olhando aqui, eu já vou responder tudo, tá? Eu vou passar no final e eu vou responder todas as questões. E as que ficarem sem responder, vocês podem me falar em inbox, ou podem falar no Facebook ou no Instagram, que eu respondo do mesmo jeito. Eu vou deixar essa live depois lá no YouTube também. Então, o que eles fazem? Eles fazem todos os tipos de agressões. E quando a vítima vai reclamar, quando ela ousa reclamar de início, eles retalham tanto a vítima que ela se sente culpada, já era culpada porque ele agrediu ela. E aí elas se sentem duplamente culpadas porque elas provocam a ira, porque elas reclamaram. E aí a agressão fica muito maior a ponto dele culpabilizar duplamente elas. E eu falo elas, as vítimas, podem ser homens também. Elas ficam duplamente culpadas a ponto de pedir desculpas e de perder a noção da consciência do que está acontecendo. Então essas lives, isso que eu estou falando, assim, sim, tenham consciência, a agressividade é a agressividade. Se você se sente mal a ponto de ter que pedir desculpas e ficar confuso, mas no início eu tinha razão, não tinha porquê, agora eu estou com medo dele e tal. Você está sendo agredido, você está sendo agredida. Esse é o início. Segundo ponto, qual que é? Um empurrão. Um empurrão. Quem que pode empurrar alguém? Quem que pode se deixar ser empurrado? E aí, a pessoa que é abusada, a pessoa que leva o empurrão porque estava na frente. Você não me deixa passar, você sempre fica na frente do meu caminho. Não, você e nada é a mesma coisa. Quando a vítima reclama, esses são exemplinhos que eu estou dando, porque o abusador, acho que ele sempre tem razão. E a vítima reclama, você me empurrou, você me agrediu, e começa a peitar o abusador, ele vai falar assim, eu te empurrei, eu esbarrei em você, você não sabe o que é empurrar, no dia que eu te empurrar, você vai ver o que é empurrar. Ou dar um tapa, assim, eu dei um tapa, você não sabe o que é agredir. Você vai ver, ou você mereceu, olha o que você faz eu fazer com você. E aí a vítima vai ficando cada vez mais acuada, cada vez mais com medo e cada vez mais com dúvida sobre o que ela fez. Será que o que eu fiz realmente eu sou tão má sou tão desprezível, a ponto de deixar ele tão nervoso? Será? E aí começa a dúvida e a autoestima vai indo lá para debaixo da terra. Debaixo da terra porque o caminho... Não estou teatralizando, parece até, mas seria teatralização, mas não é. O caminho é esse, o caminho é debaixo da terra, infelizmente, se a pessoa não despertar a tempo. Muito bem. E aí vem a codependência. Qual que é a codependência? É uma relação sádica, onde o abusador, ele depende dessa vítima. Por quê? Porque ele tem necessidade frenética de projetar tudo que é de ruim que ele tem dentro dele e que ele jamais vai entrar em contato no outro. E esse outro sempre é quem vai estar mais perto dele. Sempre é quem vai estar grudadinho nele. Que é a esposa, filhos, gente que trabalha com eles e que hoje em dia, graças aos céus, a lei está muito esperta para esses abusadores no ambiente de trabalho, mas infelizmente não consegue ver o que está acontecendo dentro dos lares. Então ele, de uma certa forma, ele bate, agride, até chegar ao ponto da vítima não aguentar mais. E aí ele alisa um pouco. Sabe por quê? Porque ela não pode ir embora. Porque ele precisa dela caindo aos pedaços, porque ele precisa se sentir bem. E ela, a louca da história.
E a vítima, por que continua nessa relação? Por quê? Porque ela tem a ilusão de que se ela se comportar, ela vai controlar a realidade, ela vai controlar esse marido, esse pai, esse filho, por incrível que pareça, esse filho, tem vários filhos que são assim também. E que sendo bonzinho ou boazinha, e que ele vai ficar finalmente uma pessoa boa. Engano. Enquanto a pessoa não despertar, ela vai avisar para o abusador que ele pode tomar mais espaço porque ela aguenta. E ele vai crescendo o abuso. Porque ele sente a necessidade de projetar na vítima. Não são só homens, deixa eu te falar, de jeito nenhum. Eu falo abusador e vítima porque não tem vitimor. Pode ser tanto homem quanto mulher, tá? Poderia falar abusadora. E aí eu tô usando, mas pode ser de todos os sexos. Por que que ele tem a necessidade de diminuir a vítima? Porque ele tem um continente emocional. E muitas vezes o próprio abusador já passou por abusos, já passou por desrespeito, viu cenas muito difíceis, onde ele teve que dissociar, se separar da dor emocional e de como ele lá de pequeno entendeu a realidade, que com certeza foi distorcida. E aí a situação fica dissociada, ele não entra em contato com o terror ou com a visão distorcida que ele passa a ter de si mesmo. Ele pode até ter um pensamento assim, se meu pai e minha mãe brigam e eles falam assim, por que eu tive um filho? Ou senão assim, eu tenho que cuidar da casa, não sei o que. Então, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma criança ruim, eu não devia ter nascido. E esse pensamento desaparece, fica essa autoestima ruim e ele quer se sentir bem, dissocia, e quem que vai ser o ruim? A pessoa que vai estar do lado dele, não ele. Então, tá aqui, ele nunca mais vai ver a criança ruim, ele quer ser o bom, e ele o que ele vai fazer? Ele vai matar quem está do lado, que é uma projeção dele. Estou respondendo para o Paulo isso daqui, e para todos vocês. Então, é desta forma que as vítimas, elas acabam ficando dependentes. Então aqui tem um alerta para todos vocês, principalmente na época de confinamento, nessa época de que nós estamos assustadíssimos com esse processo de contaminação de vírus. Observem se vocês já estão contaminados demais com esse vírus do abuso. E saibam que esse vírus do abuso, porque é um relacionamento tóxico, esse relacionamento tóxico, infelizmente, ele mata. Então, se você não tomar uma atitude em nome da vida, se esse áudio te alertar, se as questões que você lê sobre abuso, se te alertar, porque é muito confuso, tem muita gente que fica muito confuso e fala assim, não, ele levei um tapa, mas ele lá no fundo ele é bom. Só que esse bom aparece como uma brisa de afeto, só para você acreditar que tem um fundo ali, tem um fundo bom. Mas a pessoa que você está é adoecida. Então são todas as facetas da mesma moeda emocional adoecida. Então quando ele amacia, quando ele agride, são facetas de um mesmo contingente emocional. Se você estiver num relacionamento desse, lembre-se e saiba que toda relação que existe esse tipo de acuamento, esse tipo de desqualificação, esse tipo de mal-estar, onde você não consegue se fazer valer, onde você não consegue se colocar, onde existe o medo, não é amor. Não é amor. E se você está no confinamento e começa a aumentar esse tipo de violência, mesmo em confinamento, saia do confinamento de si mesmo, porque essa relação tóxica com esse tipo de abuso é gravíssima e você pode sim ficar em maus lençóis. Se você levar um tapa, uma agressão, se você tem um amigo, uma amiga que passa por isso, ajude a pessoa a enxergar a realidade dos fatos.
estão aumentando sobremaneira os casos de agressões neste confinamento. Lembra do que eu falei no início desse vídeo, dessa live? Estão aumentando. Então, se você souber, se alguém reclamar, se alguém pedir ajuda ou se estiver acontecendo com você, saiba que neste momento de confinamento, onde as projeções de um para o outro, a dependência pode aumentar, o desespero aumenta, a perversidade pode aumentar, existe o risco de falência emocional grave, existe o risco de agressões físicas gravíssimas, onde o fim pode ser o fim de verdade, tá? Então, é essa mensagem que eu quero deixar. A codependência é do abusador para com a vítima, que ele precisa dela, por isso que ele faz de tudo para não acabar com ela de vez, mas existe também a dependência da pessoa que é abusada, da vítima, existe a dependência por imaginar que esse abusador pode ser uma pessoa que vai aparecer bonzinho. E isso aqui, gente, de longe não é síndrome de Estocolmo, quando a vítima se apaixona pelo abusador. Não tem nada a ver com isso. Existe um desejo que este abusador volte a ser bonzinho e que ele volte a dar aquele leite bom. Desejo que volte a dar o leite bom. Só que às vezes as vítimas nunca receberam leite bom e não sabem. E tem que fazer o luto desse leite que não vem. Esse leite não vai vir. Fazer o luto, e elas próprias têm que aprender a se nutrirem, a saber que elas podem cuidar delas mesmas e não precisam depender de alguém, se vai ser legal, se não vai ser legal, não precisa ficar pendurado nisso, precisa aprender a nascer de si mesmo, vai fazer terapia, vai buscar conhecimento, vai se fortalecer para se libertar de relacionamentos abusivos. É isso, gente. Agora eu vou responder algumas coisas, algumas perguntas, vou dar uma olhada, vou tentar responder todos. Se eu não conseguir, vocês me desculpem e vocês podem continuar me perguntando, que eu vou responder nas minhas redes sociais com todo carinho para vocês. Então vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aqui de início as pessoas queridas que entraram, as amigas, a Beti, a Renata, a Késia, a Natália, Paulo, tanta gente querida aqui, a Nilza linda, a Andréia, Rosa, e agora eu me lembrei da frase. A sua vida precisa de você, o seu mantra. Para você viver, você precisa de você mesmo para você. O Tony, quanto tempo? Peraí. Vamos lá. E Lilian, querida, vou ver. Deixa eu ver as perguntas. Camila, olha só, é isso mesmo, é isso que eu estava falando, eles nos deprimem e depois falam que somos depressivas, e essa é a manobra, a tática do abusador, ele acua tanto, ele desqualifica tanto, aí a pessoa deprime, aí ela é deprimida. Olha isso, perfeito, é isso mesmo. E olha que bom que vocês têm consciência, vocês estão escrevendo isso, que é assim mesmo, é exatamente isso. Exatamente isso. Sim, vou salvar as lives. Fernanda. Silvia, já chegou para você um abusador querendo tratamento? Já chegou. Já chegou abusador querendo tratamento. Só que esses abusadores, eles são dificílimos de serem trabalhados. Dificílimos, eles são altamente dissociados. Então eles são adoecidos, eles não têm consciência. Então eu já ouvi gente dizendo assim, alguns terapeutas, não, dá para trabalhar, dá não sei o quê. Olha, existem casos clássicos que a gente vê em livros, a gente fala com os colegas,
É muito, 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 muito raro. Eu digo assim que eu não vou acreditar que não tem cura, mas eu acho que a maioria das vezes as pessoas não dão conta de ficar, infelizmente, tem que ir passo a passo, porque quanto mais dissociado, mais frágil a pessoa é. Então esses abusadores, eles aparentam essa fortaleza que eles são, eles se nutrem dessa fortaleza que eles inventam que eles são, só que eles são muito frágeis, então eles morrem de medo, de terror de entrar nesse lugar. Olha, eu vou fazer uma analogia aqui que é bem interessante. Vamos pensar numa coisa assim, vou inventar um simbolismo meio que espiritual a isso, mas só para ficar o simbolismo. Vamos dizer que existe um vampiro e ele vai querer pegar sangue da vítima. Quem tem energia? Quem tem a energia boa? A vítima. Então quem que tem mais poder? A vítima. Quem precisa do sangue do outro? O abusador, o vampiro. Não tem quantas vítimas não sabem disso? Elas vão achar que eu preciso tirar meu pescoço, ele vai pegar. Não pega. Se você souber do seu poder pessoal, não tem como pegar. Quem é frágil são eles. São manipuladores, eles estão num looping dele, mas é um filme, é um jeito de funcionar. Se você ficar com medo, vai pegar, você está se colocando num lugar frágil que você não tem, que eles estão projetando em você. E aí sim, vai trabalhar em vocês o contexto emocional que leva vocês a não acreditarem em vocês. Aí sim. Vamos lá. Exatamente, Kézia, ficar consciente, tipificado na Lei Maria da Penha como violência patrimonial. Exatamente. Eles amam a si próprios, mas só a parte que é um saco sem fundo, que precisa receber, mas lá no fundo a crença não é essa. Eles não sabem nem o que é amor. Eles não sabem. Tem aquele vídeo meu que fala sobre as fronteiras do corpo. Eu vou colocar no ar de novo, tá bom, queridos? Então, essa é a minha contribuição para vocês hoje. Olha aí. O narcisista perverso me saculejou, empurrou na cama, foi horrível. É isso. E aí o que ele fala assim? Você mereceu, eu não fiz nada. Você que caiu fraquinha. Por aí vai acreditar nisso daí. Faz o outro enlouquecer, literalmente, Renata, literalmente. E tem gente que, olha, é empurrada, fica em choque e às vezes volta porque vai achar que tem leite bom aí, gente. Relacionamento de raiz podre é relacionamento de raiz podre. É aquele relacionamento, vocês já ouviram falar relacionamento chiclete? Vai, volta. Já perdeu o gosto, não serve mais e você ainda acha que vai ficar docinho. Não vai. É isso aí, meus queridos. Hélio, querido. Vamos lá. Então, gente, semana que vem, me aguardem, porque a gente vai ter mais um tema bem legal. Nessa sexta-feira, eu também vou estar com a Andressa. Pode olhar lá no meu Insta, vou estar no Insta dela e no meu, fazendo uma live bem legal, explicando sobre relacionamentos abusivos, do jeito que eu falo, do jeito que vocês já me conhecem. Então a gente pode se encontrar na sexta e na terça-feira que vem também. E durante a semana, com os meus posts, já tem um texto super legal que eu escrevi, que é sobre quem é o pai omisso. Quem será que é este pai omisso dentro de uma relação abusiva? Será que ele tem culpa? Será que ele é perverso também? Tá escrito lá nos meus textos no Instagram, vai estar no Facebook e vai estar nas outras redes sociais que eu escrevo há mais de 20 anos. Tá bom, queridos? Então, nos vemos sexta ou na terça que vem. Um super beijo para vocês e quanto mais despertos, melhor.